Deus abençoe, pessoal. Oi, da Sacabaramaná, Rehavalaie, Rodoe Babae Cabá, Yeshwarabasabalaie Barawa, Ezoi Cocoe Bomonuará, Arababae, Yeshwarababae Cabalaie, Odoboboará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, se faça presente nessa ministração. Adentra cada coração, destapa, Senhor, os ouvidos espirituais. Desfaz todo o espírito, meu Deus, de confusão que está na mente dessa pessoa. Toma a casa, a família, Arabacabamana. Oi, Tassacabalaie. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, essa alma, meu Pai. Em nome de Jesus. Opera, Espírito Santo de Deus, esse milagre, meu Pai. Transforma vidas através dessa ministração. Em nome de Jesus, meu Deus, vai adiante, meu Pai. Toma, meu Deus, o coração, meu Pai. Faz, meu Deus, esse coração bater ao seu favor. Opera, meu Deus, esse milagre na vida desses ouvintes, Senhor, que se dispôs a ouvir essa ministração. Oi, xarabá, cabalaierabá, rodobocoboboarabá, manassa, babaê, exuarabá, xarabá, cabalaie, exuarabá, xarabá, maná. Deus Santo, digno de toda honra, todo louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrega essa alma, essa mente, xarabá, cababaê. Entrega o Espírito Santo de Deus nas suas mãos, para ver esse milagre, meu Pai. Caia por terra todo espírito contrário, todo espírito de perturbação, meu Deus, todo espírito, meu Deus, que está aprisionando essa alma agora no vício, Arabacababaê. Em nome de Jesus, desfaça toda a obra do diabo nessa casa, nessa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o sorteio aqui, né? Quem já me conhece, né? Sabe que eu trabalho aqui com uma palavra que o Espírito Santo de Deus me entrega. Então eu abro de uma forma aleatória, né, a palavra do Altíssimo, e aqui ele vai me usar pela misericórdia, né, e ele vai falar em cada coração e muitas vezes de forma diferente, tá? Enfim, o livro caiu em 2 Coríntios, capítulo 1, tá? Do 3 em diante. Então vamos ler e deixar o Espírito Santo de Deus dar a interpretação, tá, desses versículos. Amém, gente. Vamos lá, né? Eu não sei o que vai ser falado, como eu falei, a interpretação vem do Espírito Santo, tá? Então eu tenho que confiar plenamente. Muitas vezes acontece, quem tá me conhecendo agora, né, pode não entender o mistério aí. Como o 2 Coríntios, eu tô olhando aqui, ele é bem grande, né? Muitas vezes eu não chego a terminar o capítulo. Muitas vezes eu vou falar em cima de alguns versículos e vou dar um break aí, dar uma paradinha e vou sortear de novo, vou orar de novo, né? Pedir o Espírito Santo de Deus para dar continuação, de repente, em outro capítulo, né? E aí vai emendando. Então a pregação é assunto, puxa assunto, geralmente, muitas vezes até por isso, porque eu não sei em que direção vai a pregação, tá? Então vocês têm que ter essa mesma fé que eu tô tendo aqui, tá? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala assim, ó, para e ora de novo, e abre de novo, e aí ele vai emendando essa conversa aí, que só ele sabe que proporção vai tomar. Tá, então vamos ler. Ai, meu Deus, saiu aqui. Ah, tá. Ó, começa assim, a ajuda de Deus nos sofrimentos. Então esse é o tópico aqui, ele é que escolhe, né? A ajuda de Deus nos sofrimentos, né? Então quer dizer que muitos que estão aí do outro lado aí acham que Deus o abandonou. Ai, meu Deus, eu oro, eu busco, e por que eu tô passando por tudo isso, né? E muitas vezes acham que Deus não está o ajudando, não tem a mão de Deus no seu sofrimento. Vamos ler e vamos entender, porque se fala que Deus ajuda no sofrimento, é impressionante, mas ele se manifesta mais nos seus sofrimentos, no momento que você passa dificuldade, muitas vezes no momento que você está distraído, no momento que você acha que está tudo legal, tudo joinha na sua vida. Então muitas vezes é a hora que a gente mais vê Deus, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui, ó. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai bondoso, o Deus
de quem todos recebem ajuda, tá? Então, é nessa aflição que você vai ver o Senhor Jesus, né? E você vai louvar a Ele, porque você vai entender quando você começar a ver essa manifestação, né? Ver que é Deus que está te dando força, Deus que está todo o tempo do seu lado ali, você vai conseguir sentir conforto, né? Nesse sofrimento, nessa aflição de espírito, né? Que fala assim, ó, louvado seja. Então vamos entender que você vai louvar de coração. Não vai ser porque muitas vezes, até muitas pregações minhas aqui, eu incentivo a pessoa a falar, louva, adora, glorifica, né? Busca, né? Quanto mais sofrimento, mais pescoção, mais chicotada, mais manda a glória pra cima, mais, né? Eu incentivo, é claro, nós temos que fazer isso, até porque quanto mais glorificar, mais você recebe força. Só que aqui eu tô vendo, nesse versículo 3, que isso vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa que você vai forçar a fazer. Você vai ter desejo de fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar a você. O sofrimento vai fazer você ver Deus. E você vai ter uma paz tão grande, você vai sentir necessidade de falar, meu Deus, né? Igual o próprio Jesus viu, né? Todo o tempo, o Pai consolando, fortalecendo, né? E ele entendendo, né? Que em nenhum momento, mesmo quando os discípulos o abandonaram, ele sentia a presença do Pai. Ele mesmo, né? Falava, você acha que se eu não quisesse, o meu Pai não mandaria anjos para me tirar dessa situação? O próprio Jesus falou isso, né? Que os discípulos, né? O próprio Pedro, né? Cortou a orelha de Malco, né? Quis lutar com a força dos braços dele, e Jesus falou, você acha que precisa disso? Não tem necessidade. Se eu quisesse, eu pediria e sairia dessa situação, e o meu Pai mandaria anjos, exércitos de anjos para me tirar dessa situação. Então ele entendia esse mistério, e ele vai com certeza todo o tempo fazer você entender, tá? Que ele vai te fortalecer para você tomar desse cálice de amargura, glorificando a Deus de coração. Não é daquela, igual eu falei, daquela forma, né, que eu costumo incentivar, porque eu sei que funciona também. Mas existe 2 tipos de glória. Aquele que você manda, né, você força porque você quer entender, você quer um alívio do alto, você quer força, e tem aquele que você já tem aquela força, porque o Espírito de Deus já te revestiu com o poder, com a força que vem do alto. E ali você glorifica, né? De gozo, de prazer, porque o Espírito de Deus te preencheu, te encheu. Ele encheu o vaso de azeite. E aquela hora você muitas vezes não entendeu que você estava se enchendo, que o Espírito de Deus já estava, né, enchendo você com a palavra. E aí você falou, meu Deus, eu tô cansada, eu tô ouvindo tantas pregações, porque na hora do sofrimento a pessoa ela começa, né, ouvir muitos pregadores, ela faz até aquela mistureba, né, de alimento. Então ela começa no princípio, né, ela mesma buscando o alimento dela, que é aquele alimento que ela quer ouvir, né, que vai fazer com que ela glorifique a Deus de uma forma mecânica, porque, né, tá toda hora sendo induzida a glorificar, e é isso, e vai acontecer, e tal, e você, naquela vibe lá, no calor da situação, você glorifica, mas lá no fundo, você fala, eu vou glorificar, porque eu quero receber essa bênção do Senhor. Mas tem um momento que você não consegue captar, que você acha que você está sozinha, você mesmo está se alimentando com o que você quer, que você acha que vai satisfazer a sua alma, né? E tem um momento que Deus, ele derrama daquela palavra que você vai precisar ouvir.
E aquela muitas vezes você não quer não, porque ela dá uma chicotada, ela vai confrontar você, né? Você não gosta, você fica nervoso, você fica nervosa, você quer sair daquela situação, você fala, não é isso que eu quero ouvir. Só que é o tempo de Deus. Deus começa a encher você, mas só que muitas vezes não é para aquele momento, tá? Não é para aquele tempo que você acha que você já está precisando de uma palavra para te colocar para cima. Então você vai se sentir confrontado com a pregação. Você vai ficar muitas vezes até com raiva do pregador, né? Eu que sei, o que eu passo aqui muitas vezes a gente acaba falando coisa que vai igual a flecha. Você fala, misericórdia, coisa de 2, 3 anos atrás, que muitas vezes eu falei, hoje muitas vezes, né, tem pessoas que dentro da minha casa, até eu mesma ouço e falo, Deus está falando comigo, não queria ouvir isso. Então você realmente sente aquele confronto do Espírito Santo. Mas é isso que eu tô te falando. Deus está enchendo você naquele momento, mas muitas vezes não é para aquele momento assim que você está passando, no seu momento presente. Muitas vezes é no momento futuro, tá? Que ele vai fazer avivar, né? Fazer você lembrar daquelas palavras. Então é muito importante, mesmo que a palavra esteja te confrontando agora, ou até que você nem acha que está precisando daquele, né, daquele alimento, você mesmo busca um alimento que você quer ouvir, que vai te trazer paz naquele momento de aflição, né, aquele momento presente, né, você quer uma palavra que te dê ânimo, não que te confronta, que te dê um alívio, e você acha até que vem do alto, porque aquilo te dá uma esperança, né? Te dá um combustível para você continuar a caminhar. Só que quando a palavra ela entra, ela começa a confrontar quem está ouvindo, é aquela autoajuda, né? Que as pessoas buscam muito em psicologia, né? Em livros de homens, né, de ideologias de homens, de coisas que o homem criou para ajudar o outro ser humano, ele estudou para isso. Deus, ele faz o contrário. Ele permite que a hora que você mais precisa de uma palavra, ele muitas vezes ele vem com um pescoção. Aí você fala, puxa, mas não é isso me faz mal, isso me faz ter medo, isso me angustia. Só que aquela angústia que você chama, melhor, você muitas vezes chama até de opressão maligna, você repreende, você não aceita, você fala, essa pregação dessa mulher que está fazendo eu senti essa opressão maligna. Aí, querido, é que você pode estar equivocado. É aquele momento que você está sendo aquebrantado, que você está confundindo a minha pregação com uma pregação que traz angústia, é a que Deus está falando. E muitas vezes não é para aquele momento. Muitas vezes é para o futuro, tá? É um tempo vindouro. Como Deus sabe de todas as coisas, né? Ele faz aquela pessoa ficar paradinha, né? Ele traz aquele alimento, coloca na sua boca, você cospe, você não quer ouvir, porque aquilo te confronta, aquilo te entristece. Só que é necessário para que você se aproxime de Deus, para que você entenda que é o Espírito Santo de Deus fazendo mover dele, para que você, né, naquele momento, muitas vezes que você vai passar, que muitas vezes você acha, né, que já está no ápice do sofrimento, e pode ser que Deus, ele estenda, né, esse sofrimento, e nesse tempo de lapidação, nesse tempo de quebrantamento, você vai estar cheio de azeite, né? Então eu sempre falo das loucas e das prudentes, né? E uma pena que as prudentes, né, elas tinham azeite só para elas. Então quer dizer que não era uma situação que daria tempo, né, de se encher até transbordar para ajudar outras pessoas. Então acontece que você tem que pensar sempre em estar cheio, mas cheio ao ponto de transbordar e poder emprestar para as loucas, né? Não só ter o necessário para você, ou muitas vezes nem esse
pouco você tem, nem para você e nem para ajudar outros. Muitas vezes num leito de hospital, né? Pessoas ali moribundas, precisando do seu azeite, você mal tem para você, né? E impossível você distribuir. Você vai chegar e vai falar, não, eu só tenho para mim, eu não posso, né? Compartilhar o que eu tenho, senão eu vou ficar sem. Então é muito triste você não ter o que falar, né? Então a gente tem sempre que entender que Deus tem uns mistérios, né? Igual eu falei, eu não sorteei, eu já falei que Deus me usa dessa forma, de muitas vezes mastigar em cima de versículo. Aí vai surgindo a história, né, da carochinha, que muitos falam, né, hoje como história da carochinha, mas lá na hora que o bicho pegar, vai falar, meu Deus, cadê aquela mulher? Cadê aquela voz chata? Por que eu não estou ouvindo a pregação dessa mulher? Meu Deus, eu lembro que veio uma pregação dela que batia de frente exatamente o que eu estou passando. Eu preciso daquela palavra, eu preciso dessa água. Eu estou com muita sede, eu preciso matar essa sede. E não vai ter ninguém no seu leito para matar essa sede. Imagina você não poder ter ninguém para falar nenhuma palavra de conforto. Então você vai ter que lembrar do que o Espírito Santo de Deus falou com você naquele tempo, que muitas vezes você falou, não é isso que eu quero ouvir. E é isso que você não precisa, de repente, você acha que não precisa ouvir agora, mas Deus está enchendo o vaso para quando faltar a água, e você já ter essa água, né, dentro de você, jorrando dentro do seu ventre, que é a água da vida. Amém, gente, vamos continuar aqui, Aí a gente está falando de um louvor que vem, né, sai de uma forma pura, genuína, que não é aquele que nós ensinamos, né? Que a igreja ela dá aquele gás, louva, glorifica, adora. Quanto mais você adorar, então você se força a fazer uma coisa porque você quer se beneficiar com aquela adoração. E essa outra adoração é uma coisa que você faz porque você vê Deus presente naquele momento. E você não entendeu o tempo passado, não entendeu o mistério, né? Aqueles vasos que foram levantados naquele momento, né? Que entregou aquela pregação. Foi uma enchente de palavra e muitas vezes aquilo não foi bem recebido porque você achava que o importante era uma pregação que te deixasse, né, bem, que não te angustiasse, que a tua consciência não doesse, né? E aí você acabou não entendendo. Então, aí que mora o perigo, tá? É nesse ponto que eu quero chegar. Quando Deus quer quebrantar um coração, é porque ele ainda não está pronto para ser trabalhado, tá? A palavra, muitas vezes, ela vai criar, né, essa musculatura primeiro, né? Não é uma coisa que vai ser superficial, vai massagear seu ego, vai te fazer bem, vai te acariciar, a sua consciência não vai inflamar, você não vai chorar, você não vai ter, né? Você não vai ter segurança. Você não tem segurança, porque lá no fundo, nós só temos segurança quando a hora que a nossa consciência começa a doer e você começa a botar para fora toda a podridão, toda a sujeira e realmente sair daquele fator remorso e entrar no fator arrependimento, que é aquele choro amargo, né? Que Pedro, né? Quando chora, ele chora amargamente. Ele fala, meu Deus, pequei, né? E agora? Aí vem aquele desespero, né? Aquela angústia. Mas o que é isso? É a hora que Deus está presente, porque é a hora que Deus mais aceita a sua adoração, porque ela vem de uma forma sincera, porque você ouve realmente um trabalhar, ouve realmente um arrependimento. Você saiu daquele fator remorso, né? Aquilo assim, eu não devia ter feito, meu Deus. Aí, quando você começa a se angustiar com a pregação ou com a palavra, né? Você tira um versículo, você sorteia, né, alguma coisa na palavra, depois de uma oração, igual eu faço aqui, e você começa a se angustiar, falar, não, essa palavra eu não quero. Tira outra. Aí você vai tirar outra, e aí você vai saindo, né, do que Deus quer falar com você.
Você vai fugindo, né, desse tratamento. Então é muito importante você sentir muitas vezes, tá? Essa vontade de chorar, esse incômodo que vem do alto, Deus falando com você exatamente lá dentro daquela pregação, lá dentro daquele versículo, né, dentro da igreja. E muitas vezes você acha que tá te fazendo mal, aí você foge, aí você começa a buscar um alimento que é para aquele momento, que você precisa de estar bem, de estar alegre, ou melhor, você começa a se enganar, né? Você quer ser enganado, você não quer chegar no denominador comum, que é a verdadeira adoração, o verdadeiro arrependimento, aquilo que Deus quer botar para fora, né? E Ele vai fazer isso através da palavra, de confronto, não da palavra que massageia seu ego, tá? Então tem que ter essa humildade para entender quando é Deus falando, tá bom? Porque Deus, quando Ele fala, a gente sente essa vontade e a gente confunde a opressão maligna com, né, a tristeza que vem do Espírito Santo, tá? Então vamos continuar lendo, como eu falei, né? Eu falo muito em cima do versículo e eu tô querendo fazer vocês entenderem, né, esse diferencial aí. Então, quando a palavra dá vontade de chorar, né, você se sente angustiado, é o momento que Deus está falando. Agora, quando a palavra fica naquele oba-oba, aí, glória a Deus, a bênção é minha, aleluia, bababá, então muito cuidado, tá? É legal, mas não para um momento, um processo de santificação, um processo de moedura, de arado, não é muito bom, tá? Eu desconfio muito de palavras que ela começa a te trazer uma distração e uma esperança em homem, em palavras que só, né, te coloca muito pro alto, não faz você botar o pé no chão, não faz você refletir, não faz você chorar, não faz você temer e tremer diante de Deus. Então, cuidado com essas palavrinhas, tá? Muitas vezes a gente mesmo procura essa palavra no momento que Deus está entregando outra coisa. Você não está deixando o Espírito Santo de Deus, né, usar o vaso e começa a fugir daquela palavra que vem até você. Enfim, vamos continuar, né? Então, quando eu falei de louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, olha só, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ó, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Então, quando você conhece a amargura, quando você conhece esse mover que eu tô falando, eu conheço esse mover, eu sei, né, que uma palavra, nossa, na hora certa, ela te dá um fôlego de vida, ela te ressuscita, ela te faz renascer, né, da cinza, do pó. É maravilhoso. E quando você tem essa experiência, você tem uma experiência, igual eu falei, das prudentes, né, que tinha só para ela, o certo era ter para encher, né, as lamparinas das loucas, das imprudentes. Infelizmente elas não tinham. Mas a questão aqui não é essa, tá? Não é torcer o capítulo ao meu bel prazer, não. Muito pelo contrário, foi a forma correta, né, que Deus colocou ali aquela parábola. Só que no nosso momento, né, eu estou trazendo essa parábola para você agora. É necessário que você tenha para ajudar os outros, né, para transbordar. Então, quando ele fala aqui, ó, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm a mesma aflição que nós temos. Mas esse temos no agora está falando da sua experiência, uma experiência que você vai passar, e essa experiência é necessário, né, que ela seja uma experiência para mover outras vidas ao arrependimento, para ajudar outras pessoas. Então, todo mundo, quando passa por uma tribulação, né, um aperfeiçoamento, seja lá o nome que você quiser chamar, santificação, né, você tem essa experiência somente para ajudar outras pessoas que ainda não têm. Então, é muito necessário. A experiência é muito. Por isso que, né, o Espírito Santo fala que é de fé em fé, é de glória em glória, tá? Então, é necessário. Mas quando você tem aquela experiência, mas não aprende nada com ela, né? Você simplesmente, você quer isentar aquilo, você acha assim, já passou, vai passar, tá tudo bem, né? Então você
não tá tendo, não tá deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque você quer todo o tempo direcionar como tem que ser, como começou e como vai terminar. Você quer ter o controle da situação. E quando você não tem esse controle, você se sente ameaçado. E quando você se sente ameaçado, o seu poder, né, diminui. E aí é que entra, você não está deixando o Deus da soberania, né, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, né, controlar todo o seu ser. Num momento que você não tem como saber o destino, você simplesmente vai descansar em Deus, né, durante o percurso, a sua viagem. Você vai aproveitar e se encher de azeite e ver a manifestação do Espírito Santo e ver a bondade de Deus naquele momento. Ter essa experiência, né? Fazer essa viagem cósmica, fazer essa viagem do Espírito Santo de Deus vai todo o tempo, né? Te sustentando, te alimentando e te fortalecendo. Mas só que aí entra a pessoa que ela quer ter o controle da situação, então ela não quer ouvir nada que traga essa sensação, né, de derrota, ou de tristeza, ou de quebrantamento, ou de consciência pesada. Tudo que angustia, ela sai fora. Isso é ruim. Porque quando você tem esse sentimento, é porque você está mais perto do seu Criador. Parei um pouquinho, gente, que eu fui aqui mais pra frente, 2 Coríntios 7, quero ler pra vocês, porque a gente tá falando, né, dessa alegria do mundo e a tristeza que vem do Espírito Santo e que as pessoas não querem aceitar, não querem entender e muitas vezes desperdiça, né, e não deixa se lavar, né, por esse sentimento, né, que Deus desperta em você. Vamos ler um pouquinho, quer ver? Eu vou ler o 8, né, que eu achei interessante quando Paulo começa falando aqui, ó. Ele fala assim: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste, por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido, mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Olha ele explicando, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produz a morte. Amém, parei aqui, só pra gente refletir, tá? Sobre essa tristeza aqui que tá o Paulo falando. Ele é engraçado, nós que somos pregadores, né, da palavra, né, que levamos essa boa notícia, entre aspas, que ela é boa, mas muitos, eles não querem uma palavra que seja ruim, que o entristeça. Então, ela é boa, mas só para fazer a pessoa ficar saltitante, né, esperançosa, alegre, continuar distraída. Então, olha que coisa engraçada. A palavra ela é boa independente se ela te traz uma tristeza ou se ela te distrai e te traz uma esperança, que muitas vezes essa esperança nem vem do trono de Deus. Tá? Muitas vezes Deus quer arrancar mesmo essa esperança para que você não confie no homem, mas confie nele. A sua esperança tem que estar voltada para o Senhor Deus, não para o homem, não para a medicina, não para o seu emprego. Você vai ter que ter uma esperança em Deus, independente, né? Se você ora e Deus ele entrega outra coisa. Ah, mas eu orei, missionária, para que Deus abrisse uma porta de emprego, né? Melhor. Eu orei para que a minha empresa, né, olhasse para mim e pudesse me promover, me dar um cargo melhor. Aí acontece o contrário. Você é mandado embora, né?
essa porta de emprego não se abre, muitas vezes você se encontra até enfermo, sem poder até trabalhar, encostado, né? Dependendo de um governo. Olha só a situação. Você está vulnerável, você perde a esperança, mas aí você perde a esperança nos seus braços, na sua força, você perde a esperança, né? Muitas vezes da ciência, na medicina. Mas Deus não está mandando você ter esperança e se alegrar nessa falsa alegria, nessa esperança que o homem pode te transmitir, né? O médico pode te dar uma esperança, o seu emprego, né? Você ser promovido, tudo isso pode trazer uma esperança. Mas se essa esperança não estiver em Deus, independente da circunstância da sua vida, nada disso vai valer a pena. É uma alegria mentirosa, tá? Então a gente está entendendo que o pregador, ele leva a boa notícia, mas a boa notícia para a pessoa que está ouvindo é aquela boa notícia que massageia o ego, e não é. A boa notícia, ela é como sal na ferida, ela incomoda, porque realmente houve, né, tá havendo um nascimento, tá havendo uma transformação. Então, para o quê? Salvação, né? Para haver uma mudança de vida. Então, é necessário você passar muitas vezes por esse confronto com a palavra, tá? Então, não é o pregador que é ruim, não é o pregador que só prega coisa ruim, não é o pregador que está te derrubando, não. É o Espírito Santo de Deus que escolheu aquela mensagem para aquele tempo, para que você encha a sua botija de azeite por um momento devido, você ter para você e para dividir com outros que não tem nem para ele. Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, não, é quando Paulo fala aqui, não me arrependo, eu já tô até me colocando no lugar de Paulo, olha só, não me arrependo de ter escrito aquela carta. Então, eu também não me arrependo de estar falando isso aqui. Embora você possa estar ficando triste com essa notícia, com essa palavra, ó, ele fala assim, ó, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Olha só, ele fala aqui, quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, olha só como é que ele ficou preocupado, ó. Ele falou, eu poderia ter ficado arrependido. Olha aí que entra o pregador que quer entregar, né, sermão encomendado, né, que existe. A igreja, ela trabalha, né, dessa forma, elas querem se autopromover, elas se tornaram um comércio, né? É muito triste, as pessoas têm entrado dentro da igreja e têm olhado a igreja como um cassino, elas querem tomar lá da cá, né? O próprio pregador, ele quer se autopromover ou promover o ministério. Então existe uma pregação que ela serve para todo mundo, mas é aquela pregação, né, encomendada, não é aquela pregação direcionada àquele ouvinte. Então aquela pregação, ela vai massagear muitas vezes o ego de todo mundo. Então não é uma situação que Paulo está falando, eu poderia ter me arrependido, imagina o orgulho, se ele quisesse agradar o homem. Falou, graças a Deus que eu não me arrependi. Por quê? Eu estou pregando aqui para você. Aí você fala, nossa, missionário, misericórdia, que pregação é essa? Você só fala desgraça, você só fala coisa ruim. Ai, eu não estou aguentando. Aí eu posso pensar assim, ai meu Deus, eu tenho que mudar o repertório, eu tenho que falar alguma coisa que anime essa pessoa, ela não pode se entristecer com a minha pregação. Eu estaria entrando num espírito de orgulho, de soberba, de vaidade, né? Eu ia fazer um sermão encomendado para fazer aquele mover satânico dentro de uma igreja ou na igreja, que é você, que é Cristo, e aí Deus não ia se agradar. Eu ia perder, com certeza, esse galardão que é, né, esse ministério que Deus me entregou, essa unção que Deus me entregou, que é deixar o Espírito Santo de Deus se manifestar em cada versículo, né, de uma forma aleatória, que eu falo aqui, né, que é aberto, e deixa o Espírito Santo de Deus manifestar e falar o que ele quer. Então não é um sermão, né, controlado pelo homem. Não tem esse mecanismo aqui, tá? Então não é escolhido aqui
né, uma pauta, não tem nada elaborado, é realmente o Espírito Santo de Deus trazendo, né, essa palavra para vocês. Então volta aqui, gente, ó. Vamos ler, vamos refletir de novo nesse versículo 8 que eu comecei a refletir e parei, ó. Não me arrependo, Paulo falando, de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia, olha, mas ele não ficou, ter ficado arrependido. Aí entraria o espírito de orgulho, né? Que ele não tinha. Então ele falou, não, é necessário esfregar sal nessa ferida. É preciso doer a minha palavra, né? Aí fala, mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, olha só, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Então o arrependimento é necessário, porque ele toca na consciência do homem. Quer ver? Vamos falar um pouquinho dessa consciência. A consciência, né? Ela tem que pesar. Porque para chegar no arrependimento, é isso que Paulo ele fala aqui, né? Vamos mais um pouquinho aqui, só para a gente pensar junto com Paulo, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento. Ó, toca, mexe na consciência, ó, que leva à salvação. Então, meu filho, a consciência tem que ser tocada pelo Espírito Santo, tá? Porque a consciência, ela pesada, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela acha que o remorso já chegou, já mexeu na consciência dela. E não. O remorso é uma coisa que você pode rapidinho, de repente, voltar ao pecado. Porque, igual o Judas, né? Ai, meu Deus, não podia ter entregue esse homem. Ai, por que eu peguei esse dinheiro? Aí joga o dinheiro no pátio do templo, né? E vai se enforcar. Olha só, besteira. Então, ele não teve um arrependimento. Se ele tivesse um arrependimento, ele seria humilde. Ele não deixava o orgulho fazer com que ele fosse o próprio Deus. Ele mesmo né? Ele se punisse. Ele se castigasse. Então, a prepotência de Judas mostra que ele não se arrependeu. Porque o arrependimento faz com que a pessoa fique humilde, ela ouve, ela entende que ela errou, ela não quer se mutilar, se punir, né? Então, a consciência pesada, ela surge porque a gente pode até enganar todo mundo, tá? Ao nosso redor. Então, olha só, a consciência pesada, ela surge porque podemos enganar todos ao nosso redor. Mas dificilmente você consegue enganar a você, tá? A nossa consciência, ela vai gerar o quê? Incômodo. Isso é muito legal. Aí entra realmente a transformação. Porque a consciência, quando ela tá pesada, você sente que você vai pensar, meu Deus, eu pude enganar tanta gente, olha que legal, mas eu não tô conseguindo me enganar. Eu tenho uma coisa me incomodando, como eu fui um crápula, como eu errei, como, meu Deus, eu segui uma direção errada. Aquilo ali já é o Espírito Santo de Deus falando com você, tá? E aí, o seu inconsciente, ele gera esse incômodo. E é aí que Deus quer chegar, quebrar essa cauterização. Então, somente Jesus Cristo pode dar essa consciência limpa ao homem, né? Então, por isso que ele levou Jesus, ele leva o castigo na cruz, né? Para ele conseguir adentrar e quebrar destruir, né, essa cauterização. Que o pecado, ele, quando você vai peca sem ter uma consciência, ele cauteriza. Você não sente mais dor na consciência, tá? Por isso que Deus, ele fala, né, que agora quem se arrepende de seus pecados não está mais debaixo da condenação. Olha que legal. Você não sente, né, o diabo mais te acusando. Porque a salvação de Jesus, ele vai limpar o seu pecado. Vai tranquilizar a sua consciência. Aí você está pronto, né? Aí você pode até receber essa pregação que você quer agora, no momento errado. Porque você está pronto. Só que no momento que isso acontece, né? É porque você chegou ao verdadeiro arrependimento. E enquanto isso não acontece, você vai sendo incomodado pelo Espírito Santo.
tá? Aí você depois lê Hebreus 10, do 21 em diante, aí você vai ver. Gente, eu fui lá, parei aqui um pouquinho para ir em Hebreus 10, senão vocês não vão nada, né? Então é melhor eu ler. Olha, do 21 em diante, vou ler para vocês, tá? Hebreus 10. Eu acho que eu vou até ler o 19, não vou ler o 21 não. Eu vou ler Hebreus 10, do 19 em diante, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos, completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, né? Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, que no caso é você, tá? Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Que a água é essa? É essa água que você agora não quer beber. Tá te dando ânsia de vômito. Você não quer ser incomodado. Você, tá resistindo à palavra. Você tá resistindo. Você não tá sujeitando a Deus. Quando você resiste, você não quer beber, você acha que a água está te fazendo mal, é o contrário. É o que Paulo falou. Gente, imagina se eu me arrependesse de pregar isso, porque eu estou vendo vocês tristes. Agora é que eu vou pregar, porque eu estou no caminho certo. Se está incomodando é porque eu estou no caminho certo, né? O próprio Paulo falou isso. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Eu vou no versículo 26 de Hebreus 10, Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais, olha só, sangue, tá? Sacrifício, para tirar os nossos pecados. Não há mais sacrifício. A partir da hora que você já conhece, houve um arrependimento sincero e continua a pecar de propósito. Não há mais sacrifício, o sangue não pode te limpar mais. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram, olha só, como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que nos purificou, que os purificou? Olha só, o que mais pode acontecer? O que você acha? Então é muito importante não rejeitar, porque quando você rejeita, não é o pregador, você passa a não se sujeitar a Deus. Quando você não sujeita a Deus, você não consegue resistir ao diabo no dia da tentação. Por isso que aí vem o quê? Quando não há um arrependimento sincero, é fácil de você voltar para o lamaçal. É fácil você pecar de novo. E aí entra o quê? Depois do pecado, entra a morte, concebe a morte, né? Pecado concebe a morte. Então, por isso que ele fala que quando você não quer se sujeitar a essa palavra, que essa palavra não vem de Paulo, não vem da Leila, não vem do seu pastor, ela vem do trono de Deus. Então quer dizer que você não quer se sujeitar a esse quebrantamento, a esse trabalhar do Espírito Santo. Aí você não é sujeitando ao pregador. Não é o pregador que não sabe pregar, não é o pregador que não sabe o português, não é o pregador que fica com palavras repetitivas, chata, brincadeira chata, piadas repetitivas. Não. É ao Senhor Jesus. Porque a palavra é a água que lava, que jorra no seu ventre, que te faz uma nova criatura, que faz você nascer de novo, que leva você ao arrependimento sincero. Tá? Então, quem desobedece à lei de Moisés era punido, era condenado sem dó e sem piedade. Aí ele fala aqui, imagina o que despreza o Filho de Deus. Olha só, o que não vai acontecer, porque ele o que ele está fazendo? Rejeitando o sangue da aliança.
e que te purificou, que te lavou. Então não é o pregador, gente. Vocês não estão ofendendo a Paulo, a Leila, os seus pastores. Não. Vocês estão recusando aceitar essa água que vem do trono de Deus, tá? Deixa eu ver aqui, senão eu vou me perder. Porque a gente foi bom, né? Falei bastante da consciência, né? Então é muito importante a finalidade dessa consciência, né? Porque ela vai expor a culpa de vocês diante de Deus, né? Vai te levar a um arrependimento e vai trazer o quê? O perdão de Deus. Então isso é muito importante você guardar isso no coração, tá? Você vai se sentir desconfortável, com certeza, tá? Você vai querer se defender, vai estar, né, numa posição de defesa, porque você vai achar que todo o tempo o pregador está te atacando, e não é verdade. Quem está te incomodando é o Espírito Santo. O pregador nem tem esse poder de persuasão, não tem esse poder de entrar, né, no seu ser, de te incomodar. Coitado do pregador, ele não tem esse poder, tá? Quem te incomoda é o Espírito Santo, e aquele demônio, aquele espírito que não quer que você se arrependa, ele começa a pular dentro de você, a te falar: não, para de ouvir esse pregador tá fazendo você ficar triste. Então cuidado, que é o contrário, tá? Então é muito importante. A consciência vai te acusar quando a palavra vem de Deus, tá? A consciência vai te incomodar. Você vai entender que é Jesus falando com você, porque isso aconteceu até lá naquele caso, lá acho que é João 8, né? Do 9 em diante, né? Que eles acusaram aquela adúltera, né? Ai, joga pedra, que tem que apedrejar, que ela adulterou, né? Olha só que engraçado. Jesus falou: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. O que aconteceu? Ela não foi apedrejada. Por que não foi apedrejada? Porque eles estavam com a consciência pesada. A consciência os acusou. Falou: não, eu não posso fazer isso. Misericórdia, se eu fizer isso, imagina. Eu tô cheio de pecado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a consciência é muito importante. Ela não permite você de dar um passo errado, de fazer alguma coisa errada. Então o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, estava ali e sabia, né? Ele adentrava o coração daqueles fariseus e falou: então vamos ver quem vai atirar. Então ele pôde fazer isso, porque ele sabia que aquelas pessoas, elas eram sujas, tinham a consciência suja, tá? Então é muito interessante a nossa consciência. Eu tenho um caso, eu li isso em algum lugar, que tinha um homem, né, que ele havia cometido muita fraude, mas muita mesmo. A consciência dele não deixava ele em paz. Esse homem, para se sentir mais aliviado, ele escreveu uma carta, sabe, para a empresa, né, a empresa que tinha sido prejudicada por ele, olha. Aí ele fez a carta assim, ó, anexo, botou lá, né, uma parte do valor que estou devendo, tá? Ele botou assim, escreveu: se ainda não, se eu não conseguir dormir essa noite, tá? O que vai acontecer? Eu vou enviar mais uma parcela para quitar a dívida, né? Ele anexou uma parte daquele valor que ele estava devendo num papelzinho, ele botou um dinheiro, um valor lá, né? E entregou para a empresa. Aí ele falou para a empresa: ó, se essa noite eu não conseguir dormir direito, né, eu vou enviar outra parcela. Achei interessante, eu li isso, eu estou tentando, né, lembrar aqui para falar com vocês. A consciência é um órgão físico interessante. Ela pode realmente te condenar dessa forma. Aí ele foi dando as parcelas para a empresa que ele tinha roubado. Tipo assim: hoje eu vou ver se eu consigo dormir. Se eu não conseguir dormir, eu vou mandar mais uma parcela para a empresa, né? Ela te incomoda nesse grau, tá? Então vigia, porque o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui, ou com muitas pessoas aqui. Então não é uma questão de: eu vou tentar parcelar, eu vou mais um pouquinho. Se eu conseguir hoje dormir, é porque eu tô bem. Não. Você vai ver o Espírito Santo de Deus confirmando isso dentro de você. E você vai falar: agora sim, eu estou pronto, né, pro que deve é. Eu não vou mais ter medo. A hora que você perder o medo
né, da morte, perdeu o medo de ser castigado. Estou sendo castigado. Você tem medo porque você ainda tem uma consciência te acusando. Se você tem uma consciência te acusando, é porque você não está ainda com a consciência limpa. E se você não tem uma consciência limpa, é porque você tem pecado não confessado. Se você não confessou todos os seus pecados, você não é salvo. E se você não é salvo, o que acontece? Você não está pronto, você pode sofrer mais e mais chicotada, e muitas vezes sem necessidade. Então é necessário você entender em que patamar, em que parcela você está com Deus. Então essa parcela, né, essa dívida, ela tem que ser quitada no mundo espiritual. Senão Satanás vai esbofetear a tua carne. Vai destruir, mas antes de destruir, Deus vai permitir fazer você sofrer, porque você tem que descobrir aonde está essa dívida, o que é que tem que ser falado para Deus. E eu começo te aconselhando, tá? Deixe a religiosidade, deixe o farisaísmo, tá? Não se sinta diminuído com uma pregação, não se sinta afrontado, a palavra é essa, porque é o Espírito Santo de Deus que está te confrontando, tá? Ele não está aqui para te afrontar, e sim confrontar, fazer você sentir esse arrependimento sincero. Retomando aqui, vou ler mais um pedacinho embaixo aqui, que é o Hebreus 10, 31, ó. É 31? Não, 30, ó. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, né? E muitas vezes você vai achar que é o diabo, e não é, porque Deus te ama, e Ele quer que você se arrependa, e Ele não quer que você sofra, porque Deus não castiga, Deus repreende aquele a quem Ele ama. E aí você pode haver uma confusão, é o diabo, não é o diabo que está fazendo você sofrer. Muitas vezes você caiu na mão do Deus vivo, porque Ele te ama, e Ele está repreendendo você, porque Ele quer salvar a sua alma, tá bom? Então é muito importante, tem muitas coisas aqui, eu acho que você devia continuar lendo, porque não vai dar, já tem 51 minutos que eu tô falando, tá bom? É muito importante vocês lerem do 31 em diante. Aí voltando, tá, pro 2 Coríntios 7, que eu me prontifiquei ali, mas não vai dar tempo, mas eu vou refletir mais, que a gente não fechou aquele raciocínio de Paulo, né, que achamos interessante aqui, né, que Paulo fala assim, ó: mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque agora, né, porque aquela tristeza, né, fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por quem? Por Deus. E assim, nós não causamos nenhum mal a vocês. Ele está se explicando, né? Ó, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Olha que interessante. Você está triste? Como é que é isso? Você não tem motivo para estar triste, mas estar triste é diferente. Tá, como é que é isso? Deixa eu tentar explicar. É que estar triste é diferente de ser triste. É só isso que ele está falando. Você está num momento de tristeza, mas você não é triste. Você não tem a sua alma triste, né? Ó, eu parei um pouquinho para achar a 3 João aqui, capítulo 2. É muito interessante, porque eu tô falando de tristeza, e muitas vezes a pessoa, ela entende que ela tá debilitada, né? Tá passando por alguma enfermidade. Isso não faz com que você fique triste, tá? Se você realmente estiver na videira, lá em João 15, se estiver, né, junto da videira verdadeira, nada te abate. Por isso que eu quero ler esse pedacinho aqui, que ele falou assim, ó: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então quer dizer que você pode estar passando por uma enfermidade, você pode estar sem uma porta de emprego, você pode ter muito problema na tua vida, mas a sua alma vai bem, o seu espírito está bem. Isso traz alegria, tá? Que vem de Deus.
Por isso que ele falou, ó, fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade, como sempre vive na verdade. Mas ele fala isso, né? Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Por quê? A verdade, a vida, né? A palavra de Deus que traz vida para os seus ossos, né? Antes de trazer vida para os seus ossos, para o seu físico, ela traz vida para o seu espírito, para a sua alma. Então nada vai deixar você triste por muito tempo. Você passa até por uma aflição ou outra, mas você continua galgando. Você continua com aquela alegria que somente o Espírito Santo de Deus traz. Aquela paz que falta, o mundo não consegue entender a paz que o Espírito Santo de Deus traz para a alma daquele sujeito, né? O seu espírito, ele continua um espírito de adorador. Você consegue adorar a Deus na tribulação, né? Igual nós começamos a ler aqui, né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, né? Que nós começamos a abrir entendimento aqui, né? Que você, eu li aqui o versículo 3, ó, louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Você consegue entender que você está recebendo ajuda do alto, força do alto, ele está te revestindo, né? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm a mesma aflição que nós temos e nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Aí você tem para transbordar, para ajudar, ó, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, olha só, por meio dele participamos da sua grande ajuda. Você toma parte, né? Você bebe do cálice de sofrimento, você também tem a ajuda do alto. Jesus Cristo teve todo o tempo a ajuda do Pai. Então, em nenhum momento ele ficou sozinho, né? Aí fala aqui, ó, se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, ó, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então tudo é para compartilhar, tudo é para ser compartilhado. O único que pode falar, né, Pai, por que me abandonaste? Olha só, o único que pode falar isso é Jesus. Que pode falar isso é Jesus. Porque nós nunca vamos falar essa frase. Lama sabachthani. Por que me abandonou? Porque não, Deus nunca vai nos abandonar. Deus se distanciou de Jesus porque ele carregava os seus pecados de consciência na cruz do Calvário. Deus é santo e o que é santo não pode se misturar com o que é profano. E Jesus estava sendo amaldiçoado, carregando a sua sujeira. Então houve uma separação, porque Deus desceu ao inferno, namorada de Satanás, para pegar a chave da morte, para te trazer vida e vida com abundância. Não é essa vida medíocre aqui, não. Quando Deus, né, coloca lá em João 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir a tua fé. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância em Jerusalém Santa. E Jesus pegou a chave da morte. Foi destruída a morte naquele dia. Naquele dia deve ter sido uma tristeza se separar do Deus Pai, para ir para um lugar de sofrimento, de tortura, por causa da sua consciência petrificada, tá? Cauterizada. E agora você pode se dissolver, essa sujeira, por causa do sangue do Cordeiro, pode ser dissolvida essa sujeira e nunca mais você ser condenado pelo diabo. O medo da morte vai ser aniquilado, porque você, a partir de agora, você recebeu a salvação, né? Então acabou. Por isso que ele fala, cadê o seu poder de ferir a morte? Cadê? Não existe. Porque Jesus acabou. Agora, você tem que entender que quando ele fala aqui, ó, se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação. Então, quando você sofre, né, é para quê? Para você receber ajuda e salvação que vem do alto, ó.
Se somos ajudados, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Tá? Então o único que pode falar que Deus o abandonou foi Jesus, porque realmente ele levou a sua sujeira. Mas você não. Você pode sim usar essa palavra. Porque, Deus pode falar para você por que você me abandonou. Mas não você. Você nunca pode falar por que Deus que me desamparaste, por que me abandonaste. Você não tem. Tá? Você não tem essa fala. Isso não te pertence. Jesus nunca vai te abandonar. Nem no leito da morte. Nem no vale da morte. Nunca Jesus vai te abandonar. Mas Jesus, se quiser, ele poderia falar isso para você. Por que você me abandonou? Só que ele não faz isso. Sabe por quê? Porque ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar. Olha que lindo. Nunca Jesus vai te acusar. E se tem algum acusador aqui, é Satanás. Porque ele quer botar medo no teu coração. E enquanto tiver medo no teu coração, é porque você não é salvo. A partir da hora que esse medo for dissipado, você com certeza, você pode ficar em paz. Ter paz na sua alma. Essa perturbação não vem de Deus. Tá? O que Deus traz é uma tristeza para a salvação. Uma tristeza, um quebrantamento que vem de Deus. Mas que traz a salvação. Que traz a paz. Que o mundo jamais vai conseguir entender. Ninguém vai entender essa paz. Tá? Mas você vai ficar em paz independente de qualquer circunstância, de qualquer sofrimento. Tá? Eu acho que eu já falei muito, gente. Nem vai dar mais para terminar o capítulo. Como eu falo sempre aqui, Deus me usa dessa forma. Né? E a gente vai falando. E quando vê, o tempo já se esvaiu. Tá? Mas eu queria muito que vocês continuassem lendo 2 Coríntios 1. Tá? É tão bom. Eu vou ler só mais um versículozinho, ó. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos sofrimentos, assim também recebam a ajuda que Deus dá. Tá bom, gente? Já falei demais. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Quem estiver recebendo esse áudio da pregação não vai saber quem está pregando. É a missionária Leila Lima. Ou escreve leilalima.com, vocês vão assistir as pregações antigas. Tá? Fica na paz aí. Beijinho. Beijo.